Olá pessoal, tudo bom? Saudades de gravar vídeos aqui pra vocês. Passei um tempinho aí fazendo aqueles vídeos com a minha voz, né? Só o áudio, colocando uma imagem. De repente ainda vou fazer alguns vídeos assim, mas assim que der eu vou estar aqui falando com vocês, que eu gosto de estar aqui mostrando o meu rostinho e conversando com vocês. E bom, hoje eu vou gravar alguns vídeos sobre algumas coisas que as pessoas desconhecem sobre o espiritismo e que ouvem falar e ficam naquela dúvida e acabam não conhecendo, acabam não estudando por conta desses, vamos dizer assim, mitos, né? Dessas coisas que as pessoas desconhecem e ficam na dúvida. O primeiro que eu vou falar é sobre espiritismo ser só para quem é espírita. Então vamos começar explicando o que é ser espírita. O Kardec, quando ele começou a estudar, quando ele começou a lidar com esses conhecimentos trazidos pelos espíritos, ele já conhecia essa ideia, até porque já existia a ideia da crença na vida após a morte. Só que ele começou a ter contato com outras informações e começou a ter uma necessidade de codificar, né? O Allan Kardec, ele é conhecido como codificador da doutrina espírita. E a partir do momento que ele começou a codificar, ele teve necessidade de dar um nome diferente para isso, que se chamaria codificação, e o estudo desses conhecimentos envolvendo os espíritos. E por isso ele chamou espiritismo, para fazer uma diferença de espiritualismo. Então o espiritualismo seria essa coisa mais genérica, seria essa pessoa que, eu acredito em vida após a morte, eu acredito em espírito, mas quem estuda propriamente o que Kardec nos trouxe, quem estuda sobre o espírito e a espiritualidade, então seria o espírita, que é aquele que estuda o espiritismo. E aí, pessoal, é lógico que dentro dessa explicação, todo espírita vai ser um espiritualista, claro, mas nem todo espiritualista vai ser espírita, tá entendido? Então vamos lá. Espírita, em tese, é aquele que estuda o espiritismo, é aquele que estuda os ensinamentos trazidos por Kardec. Mas você só pode estudar o espiritismo, você só pode ter acesso ao espiritismo se você for espírita? Não. Aí é que tá. O espiritismo é para toda pessoa que deseja se tornar alguém melhor. Porque o espiritismo, ele fala sobre a nossa condição de espíritos, a nossa condição espiritual. Ele fala que ele explica que nós somos um corpo de carne envolvendo um espírito. Sendo assim, qualquer pessoa que se interesse em praticar a reforma íntima, qualquer pessoa que deseje se tornar um homem de bem, qualquer pessoa que deseje se conhecer e aplicar as leis morais trazidas por Jesus, a lei cristã, qualquer pessoa que tenha esses objetivos pode conhecer o espiritismo. Então, lembrando, o espírita, de fato, é aquele que é conhecido por estudar o espiritismo. Isso não significa que o espiritismo só serve para quem é espírita. Qualquer pessoa que deseje se melhorar, esse é o princípio básico. Qualquer pessoa que deseje se melhorar moralmente e intelectualmente pode buscar o espiritismo. E esse é um dos motivos que me fizeram ficar apaixonada pelo espiritismo. Por quê? Durante toda a minha vida eu tive muitas dúvidas que eu não encontrava em outros lugares, que eu não encontrava na ciência, que eu não encontrava na própria terapia. Eu faço terapia há muito tempo, né? Mas eu tinha muitas questões que às vezes esses outros lugares, essas outras ciências, elas não me entregavam, elas não me davam o suporte que eu precisava. Justamente porque tem coisas que o materialismo ele não explica, porque ele fica muito engessado ali pela ciência, ele fica muito engessado pela concretude das coisas, né? E não é que o espiritismo é contra a ciência. No livro dos médiuns, eu vou deixar aqui se vocês quiserem depois consultar, ele fala que se um dia a ciência provar algo contra
o espiritismo, algo que o espiritismo não fale, fique com a ciência, né? Porque a ciência tem meios ali concretos, ela já conseguiu provar. Mas não é porque também a ciência ainda não provou que a gente deve descredibilizar algo, porque pode ser que a ciência só não tenha ainda encontrado, né? Então, por conta dessas coisas e dessas dúvidas, eu acabei encontrando o espiritismo na minha vida e muitas das minhas angústias, dos meus medos, elas melhoraram, se não sumiram, né? E por quê, gente? Se você que tá aí me ouvindo, se você pensar direitinho, muitas das nossas angústias vêm de algo que a gente acha que não vai conseguir, ou de algo que a gente não entende o porquê aquilo está acontecendo, né? E aí rapidamente nos colocamos num lugar de vítima, rapidamente nos colocamos num lugar de eu fui injustiçada porque aconteceu com ele e não aconteceu comigo, ou porque que aconteceu comigo e não aconteceu com ele. E quando entendemos que somos espíritos, que a nossa vida não é só essa daqui, que a gente tem uma vivência pretérita, que a gente tem uma vivência futura, além disso daqui, fica mais fácil entender por que eu tenho certos medos, por que eu tenho certos talentos, por que eu gosto de algumas pessoas de cara e outras eu não gosto, por que eu tenho afetos e desafetos, por que eu tenho facilidade com certas coisas e dificuldade com outras. Essas coisas, elas vão ficando mais fáceis da gente entender, porque muito provavelmente em vidas passadas eu exercitei tal coisa. Muito provavelmente em vidas passadas eu tive um desafeto com aquela pessoa que hoje a gente fala assim, o santo não bate, né? Entender que eu sou um espírito e que a minha vibração é responsável pelo que me acontece, pelo que eu atraio, também é fundamental para entender os acontecimentos da minha vida. As causas atuais e anteriores das aflições, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, vou deixar aqui também. A importância de perdoar, a importância de amar o próximo, porque a gente leva isso para a nossa experiência futura. Então tudo isso, pessoal, ajuda muito no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima. E claro, se a gente se autoconhece, a nossa vida fica melhor, não é isso? Conhece a verdade te libertará? É nesse sentido. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês essa diferença do que é o espiritismo e, principalmente, o mais importante, saber que se você não é espírita ou ainda não é espírita, que você pode sim conhecer e abraçar o espiritismo na sua vida, porque eu tenho certeza que ele vai te trazer muitas coisas maravilhosas e vai fazer você entender muito do que você não entendia até agora. Várias coisas vão começar a fazer sentido para você e com isso, como foi comigo, eu acredito, você vai conseguir enfrentar as dificuldades do dia a dia com mais serenidade, com mais facilidade. Eu gosto também de dizer que não é que as dificuldades elas vão desaparecer, tá? A gente está aqui, voltando até o espiritismo mesmo, num planeta de provas e expiações, a gente está aqui para aprender. É um hospital, é uma escola, a Terra, o planeta Terra, ele tem muito dessas características, então a gente está aqui para sofrer mesmo, porque não tem muito uma outra forma de aprender. Tem pelo amor ou pela dor, como diz Santo Agostinho, né? Mas a gente vai sempre pela dor, é o caminho que a gente escolhe. É difícil ainda a gente ir pelo amor. Então, por isso o Espiritismo, ele nos traz isso. Ele nos traz essa educação, mas também traz um colo, um conforto, para que a nossa vida fique um pouco mais tranquila enquanto a gente precisa ali passar por essas atribulações, tá? Conheça o Espiritismo, dê uma chance para ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo livros que você pode procurar. Vou deixar também os trechos que eu usei aqui falando, vou deixar onde eles estão se você quiser dar uma pesquisada. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!